time mais protegido defensivamente, queria que o time sofresse menos. É um intervalo muito curto, apenas 3 jogos, mas um dos jogos contra o Palmeiras. Você acha que o time já dá mostras de que está mais protegido defensivamente? E hoje, um resultado como o de hoje, é para se celebrar pelo desempenho defensivo ou dava para ter vencido? Eu acho que foi, boa noite. Eu acho que foi um jogo bem parelho, para ser sincero, em todos os sentidos, em oportunidades, posse, controle, cada um alternando bons momentos no jogo. Para início de temporada, eu acho que é até mais fácil que esses jogos sejam mais equilibrados, né? Eu acho que no passado nós tomamos, se eu não me engano, nos 3 primeiros jogos, 6 gols. Sofremos muito. Lógico que se faz necessário fazer mais gols também. Para você se defender um pouco mais, você abre às vezes mão um pouquinho também na frente de mais um jogador, né? Agora, eu acho que a gente vem cumprindo essa meta, esse desempenho. Vamos ver se a gente consegue, além defensivamente ser melhores, que a gente também consiga balançar mais a rede adversária. Mas com relação a hoje, eu acho que fora de casa, jogando com o Palmeiras, uma equipe já pronta desde o ano passado, desde os últimos anos praticamente, sem alterações. A gente com uma alteração grande em sistema de jogo e em jogadores. Eu acho que é um ponto que tivemos as oportunidades, eles tiveram as deles, nós tivemos as nossas. Eu acho que foi um jogo bem parelho. Eu acho que o empate é um resultado que mais ou menos dá do que foi o jogo. Depende de quem são os laterais. Se tivermos 2 laterais ofensivos, podemos jogar com volantes como Luan e Mendes, como Mendes e Pablo, podemos fazer dessa maneira. Quando tivermos um lateral mais de construção, podemos jogar com um dos primeiros mais o Nestor. O Nestor pode jogar na função do Luciano. O Luciano, numa necessidade, pode fazer uma posição mais adiantada. A gente treina cada um fazendo mais do que uma função. O elenco é muito curto, nós não temos tanto dinheiro para contratar. Dentro do curto elenco que nós temos, são 8 jogadores estrangeiros. É triste deixar 3 fora, porque são jogadores interessantes, jogadores que podiam colaborar numa situação como hoje, poderiam entrar e dar mais experiência para o time. Então a gente tem que tentar fazer com que um jogador desenvolva mais do que uma posição. Mas é possível jogar com 2 volantes, 2 primeiros. É possível jogar com o Nestor como segundo, com um deles como primeiro. E o Luan vem melhorando a cada dia. Entrou já no último jogo, entrou nesse jogo. Eu já falei com o Danilo, que é o preparador físico, nós estamos fazendo um trabalho especial para ele. Precisa de mobilidade. E ele deu realmente um passe muito bonito se eu não me engano, de 3 dedos, assim, né, pro Wellington fazer o cruzamento que quase deu o gol no final. E ele está tentando treinar, estamos tentando recuperá-lo e colocar mais minutos em campo. Vai ser necessário, a temporada é longa, né? Tomara que ele consiga, principalmente porque a gente não tem o Neves no momento, porque pelo número de estrangeiros, então o Luan passa a ser mais necessário ainda em determinados jogos. Rogério, um pouco mais à frente, Sim. Ali na coletiva, na zona mista, o Calleri falou que muitas vezes está bem sozinho lá na frente, mas ele caindo com os seus apoios. Hoje, na primeira etapa, pelo menos aí, não sei se você concorda com essa avaliação, ele ficou sozinho muitas vezes, caindo pelo lado, fazendo a parede, né, fazendo pivô, e com uma dificuldade muito grande de ter o apoio. Sim. Do que aconteceu até agora, nesse começo curto de temporada, você está satisfeito com essa forma? Você busca que isso mude, que o Calleri seja aquele cara para empurrar mesmo a bola para a rede e que David ou qualquer outro, né, Wellington Rato, façam esse apoio ao invés do Calleri pelas laterais? Sim, o Calleri é um jogador para jogar mais centralizado, para isso tem pontas, né? Para isso a gente tem jogador mais de lado hoje. O problema é que no primeiro tempo, nós jogamos bem, sem pressão do Palmeiras, tocando bem a bola, e de repente na metade do primeiro tempo eles começaram a apertar um pouco mais, e a gente começou a ficar um pouco assustado, em vez de tranquilizar e jogar mais com a bola no chão, e nós começamos com as bolas longas. Aí Calleri estava centralizado, David estava aberto de um lado, Rato aberto do outro e Luciano para trás. O que nós fizemos no segundo tempo foi posicionar o Calleri para o lado direito. Eu acho que o Gustavo Gomes ganha mais bolas mas eu acho que o David ajudando ele próximo, o Luciano vindo e o Rato vindo para dentro, escolhendo um lado para jogar nas bolas longas, a gente conseguiu ter mais a segunda bola, organizando melhor o time na segunda etapa. Aqui é sempre difícil, né? Quando eles apertam bastante a marcação, você acaba tendo que usar um pouquinho mais a bola longa, se estiver mais próximo um do outro. Eu não acho que ele esteja sozinho na frente.
Já na marcação do primeiro jogo, onde ele marcou os 2 zagueiros, hoje já foi diferente. No jogo contra a Ferroviária foi diferente. O David já fez uma parceria maior com ele, o Luciano por trás deles. Então eu acho que no primeiro tempo ele ficou mais isolado, porque nós começamos tocando bem a bola e do meio do tempo para diante o Palmeiras apertou muito alto e nós não estávamos agrupados. No segundo nós corrigimos, foi uma das coisas que nós corrigimos, botar Caleri mais próximo de David, Luciano mais chegando, Rato para dentro, escolher um lado para jogar a primeira bola, para daí já sair com ela, ter mais gente próxima para manter um toque de bola, para ele não adianta ele ganhar uma bola e não ter ninguém próximo a ele, né? Então ele vem se esforçando, vem se dedicando bastante, é um jogador que não tem um substituto com características parecidas com ele. É um jogador que a gente tem que cuidar bastante e por isso que nós, em outras entrevistas, já falei que é uma posição onde necessitamos de um outro jogador, porque senão acontece. Você vê, nós temos 4 laterais direitos. Moreira está com uma lesão, uma cirurgia. Igor Vinícius não pôde vir para o jogo com dores. Rafinha torceu o tornozelo. De 4 você só sobra um. Ainda bem que nas posições que nós só temos um, eles estão jogando e não estão machucando. Mas a longo prazo, isso diz que vai dar errado. Isso é fato. A curto prazo, você pode ainda se manter. A longo prazo, bate o cansaço, uma lesão muscular. Se você não tiver trocas, você morre pelo caminho. Isso é certo. Nós ainda temos um tempinho, uma semana, 2, para tentar achar tudo que falta para a gente. Ou parte do que falta para a gente. Rogério, aqui embaixo. Sim. Boa noite. Rogério, ano passado você falou bastante, né, sobre as metas do São Paulo na temporada. Naquela ocasião, em 2022, você queria muito chegar na Libertadores pelo Brasileirão e as Copas não estavam tão no seu objetivo, mas acabou acontecendo do São Paulo avançar. Esse ano, pelo time que você tem, novamente se repete o planejamento de buscar uma vaga pelo Brasileirão e as Copas, um acaso. E eu queria saber também se você já teve uma conversa com os estrangeiros sobre esse rodízio. Obrigado. Sim, já conversei com todos, com os 8, expliquei a situação, que não é uma coisa que eu desejaria. É muito triste para mim deixar Galopo, Neves e hoje o Alan Franco ficou fora. Nós estamos tentando escolher 2 zagueiros para jogar e colocando o Beraldo em todos os jogos para dar oportunidade, sempre no rodízio de um zagueiro para dar oportunidade. E hoje ele entrou bem, o Beraldo, novamente, numa situação... Já tinha entrado, né, no último jogo aqui, né, numa situação difícil, entrou hoje de novo. Só que, lógico, é difícil você explicar para o cara, 3 vão ficar fora e aquele que fica fora fica triste do mesmo jeito, eu compreendo. Mas é pelo regulamento. Eu acho que, senão, os 8 poderiam tranquilamente estariam tranquilamente relacionados, começando jogando ou no banco, né? Então essa é uma das coisas que eu conversei já com eles, expliquei para eles, né? E até na zaga a gente já tem um rodízio mais ou menos definido temos que ver só esse negócio do Ferrarese, que uma possível lesão, e aí ficaria mais pesado para a gente, mas a gente já tem mais ou menos definido o que fazer. E nas outras posições, por exemplo, Galopo fez o gol no último jogo, né? Triste você não ter o jogador que em tese decidiu o jogo, botou a bola para dentro no último gol, não ter ele, não, mas a situação do Igor Vinícius fez com que eu, sabendo da força do Palmeiras dos lados, eu tive que optar em trazer um segundo lateral direito, e que no final foi muito importante, porque o Rafinha se machucou e nós tivemos que utilizá-lo, em detrimento a um jogador como o Galopo, que poderia nos ajudar do meio para frente ali, entrando como segundo, como 10, por um dos lados, para nos ajudar. Só que são escolhas que eu tenho que fazer. O elenco, nesse sentido, ele fica curto, porque ele diminui 3 peças por estrangeiro, e diminui o Pablo por expulsão, diminui o Igor Vinícius por lesão, né? Mais os outros 3 que nós temos no DM, ou seja, começa um ano que nós não conseguimos nem preencher o banco, fechamos com 2 goleiros e só 9 jogadores de linha, dos quais acho que 6, se eu não me engano, formados na categoria de base. Rogério, ainda na coletiva citada pelo companheiro Chacon, do Caleri, Sim. Ele falou que além da mudança de jogadores, né, saíram 13 agora com o Valse, chegaram 7 mais 2, 9, ele falou que também há uma mudança de filosofia do clube, de postura. Ele falou, vocês vão ver o São Paulo mudado. Eu acredito que sim. Você falou isso, se eu não estiver enganado, naquela entrevista da derrota para o Inter, na penúltima rodada do Brasileiro. Qual é essa mudança, sem ser de jogadores, que você já consegue detectar do ano passado para esse? Olha, eu acho primeiro que o ano passado os atletas que aqui estavam, todos acho que fizeram o melhor para o clube sair campeão, são caras consagrados que
Você pega um Miranda, que escreveu sua história aqui, você pega um Reinaldo, que trabalhou 7, 8 anos aqui, Éder, que ajudou dentro do máximo possível. Alguns que saíram, que vocês colocam na lista dos 13, você coloca o Thiago, que era um terceiro goleiro, que hoje está no Juventude. Você pega o Valse, que nós estamos há 2, 3 anos aí com o Valse, tentando fazer o Valse jogar, e é legal que ele tem uma experiência, e fiquei feliz. Ontem ele entrou no jogo, assistindo o jogo contra o Inter, ele entrou no segundo tempo. Porque nós precisamos que ele jogue para a gente sentir, né? E poder trazê-lo de volta, porque ele é um ótimo jogador. Ele tem que esquecer o joelho dele, ganhar confiança para poder voltar aqui. Então tem alguns jogadores que não foram tanto utilizados e que entram no pacote dos 12. Mas eu acho que esse time desse ano ele tem mais características do que eu vejo do futebol. Acho que ainda, eu sei que vocês, não, o Rogério reclamou que falta peça. Não é, eu não estou reclamando, eu só estou constatando. Se o clube conseguirá trazer o jogador adequado, ou se ele conseguirá trazer um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções, vai ajudar bastante a gente. Caso contrário, em algumas posições a longo prazo, a tendência é o desgaste, lesão, perder esse jogador. Por exemplo, se a gente perde o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje para a gente? Mesmo improvisado, quem? Nós não temos um jogador assim, né? Do Caleri na frente. Se o Caleri sai do jogo, quem tem o poder de segurar a bola? Não tem. Então é isso que nós temos que observar. Isso aqui não é reclamar, a direção eu converso todos os dias. Antes que alguém fale, me dou super bem com todos, com o presidente, com o Belmonte, com o Rui, com todos, eu converso com eles sobre isso todo dia. Não é que eu cobro, eu peço a eles, se tiver essa oportunidade, nós precisamos trazer. E na lateral esquerda e na parte da frente, nós precisamos trazer com certa urgência. Antes que aconteça, se acontecesse com o Rafinha, torcer o tornozelo, fosse o Wellington hoje. E aí, como é que nós faríamos? Então, assim, é um time que precisa dessas alternativas. Agora, nós estamos tentando procurar. Mas o clube não tem, no momento, dinheiro para contratar. Se nós acharmos uma oportunidade, mesmo que não seja o jogador ideal, mas que ele possa cumprir essa função, nós vamos tentar encontrar. Na base, o ideal é você trazer. Nós trouxemos muita gente antecipada da base. Nós trouxemos o Moreira antecipado mais jovem da base. Nós trouxemos o Rodriguinho antecipado da base. Nós temos quase todos da base. Então, assim, nós puxamos mais cedo esses jogadores da base para o profissional. Eles já estão lá. Dessa nova safra, o Pedrinho agora está treinando com a gente, vamos tentar aprimorar o jogador, mas dessa safra, assim, tem bons jogadores e tudo, mas nas laterais, que são as posições que a gente mais precisa, e como 9 o menino fez os gols, mas não tem contrato. Não tem contrato, não sobe. Tem que ser feito assim, tem que ajeitar a situação para o clube ter a garantia. Não aconteceu o que aconteceu, e eu acho que a diretoria está certa nesse sentido. E nas laterais é onde nós temos ausência. Na Copinha, o lateral esquerdo era improvisado como lateral esquerdo. Então, assim, nessas funções onde a gente precisaria ter um jogador, e mesmo assim seria difícil, porque no jogo aqui não é qualquer atleta que joga. Um jogo aqui não é qualquer jogador que joga. Então, assim, tem que ter um pouco de experiência, um pouco de rodagem, para você vir num jogo desse tamanho, nesse estádio, para você conseguir ter mínimo de calma para trabalhar. Eu acho que não é todo atleta, garoto de base, que entra aqui num primeiro jogo e sai jogando. Rogério, boa noite. Na última coletiva, você falou sobre o Rafael, que decidiu dar uma oportunidade a mais para ele, porque quanto o Ituano ele Sim. até não tinha participado tanto. Então eu queria saber dessa nova oportunidade, se você pensa em continuar utilizando o Rafael ou de repente colocar em alguns outros jogos o Felipe ou o Jandrei. E aí, só para completar, que você falou do Wellington, com essa preocupação também de lesão, se você pensa também em tirar ele de algum jogo para dar uma poupada ou se vai ter que ir com ele. Como é que eu vi a Portuguesa jogar com o Red Bull? E foi 3-0 para o Português, e eles têm uma vontade desgraçada de jogar. Então eles competem muito, né? E nós vamos analisar de acordo com o risco de lesão. E no domingo nós já temos o Corinthians, é um outro clássico. Então, assim, o tempo não para. Nós vamos ter na semana que vem uma semana de intervalo para trabalhar o time. E a gente espera nessa semana agora conseguir uma outra peça pontual para que a gente tenha uma semana para trabalhar. E aí nós vamos analisar quem consegue jogar os 2 jogos, ou se nós vamos tirar, não por menosprezo, mas sim por cadenciar realmente o elenco. Sobre os goleiros, acho que o Rafael foi bem, hoje está melhorando, está ganhando confiança, mas eu tenho, assim, 200% de confiança tanto no Felipe quanto no Jandrei. Se eu resolver utilizá-los, para mim, zero problema. Todos eles já sabem a maneira como nós jogamos, até o que menos conhece a maneira de jogar é o próprio Rafael, e está tendo essa sequência de jogos que é importante para ele. Mas para mim, qualquer um dos 3 goleiros pode jogar tranquilamente a posição que eu menos me preocupo no São Paulo. Boa noite, Rogério. Feliz aniversário, 50 anos, né? 40.
Eu tava olhando os arquivos nossos lá da TV e você já comemorou seu aniversário jogando também. Você já até uma vez falou que a vitória era presente para a torcida, enfim, a gente tem isso lá. Queria saber a satisfação aos 50 anos de estar no São Paulo. Você sempre fala que você está onde gosta, está no clube que ama. Queria saber a satisfação do homem, Rogério Ceni, com 50 anos à frente de São Paulo. Para mim é o maior motivo de orgulho. Claro que a gente fica mais feliz, as vitórias, elas quando acontecem deixam a gente mais feliz. Mas o fato de poder estar trabalhando e no lugar onde eu comecei a minha carreira aos 17 anos, hoje aos 50 anos, 33 anos depois, né? Desses 33 são quase 28 trabalhados aqui. Para mim é um motivo de orgulho hoje vestir essa camisa, continuar vestindo a camisa e tentar de alguma maneira fazer com que esse clube que eu vivi tantos momentos de glória que possa reviver. Eu espero que consiga ajudar de alguma maneira o clube a voltar a ter o brilho que ele sempre teve, que merece ter, que o torcedor volte a ter alegrias. Eu acho que ele hoje vê um time bem competitivo. Acho que, como eu falo, é pouca coisa que a gente precisa melhorar e algumas coisas de trabalhar posicionamento defensivo, que nós temos feito trabalhando em setores separados. Acho que a gente já vem melhorando. Uma peça ou outra que chegue, mais os jogadores que vão amadurecendo no elenco, vão criando casca no elenco. Eu acho que pode ser um ano que possa ter uma expectativa novamente, como foi o do ano passado. Porque você ter a possibilidade de chegar em finais ou a possibilidade de jogar de igual para igual com a maioria dos clubes já é um motivo de orgulho. Mas para mim, fazer 50 anos e trabalhar no São Paulo são coisas assim que não tem preço. Acho que a vida me deu mais do que eu merecia. Sou muito agradecido só pelo fato de estar aqui. Ganhar ou não, perder ou não, ser julgado, criticado, aplaudido, isso é consequência do trabalho.